Vânia Ferrari, desbocada como sempre, descabelada como nunca, porém hoje na versão Mafagafos Presos, para falar de um livro genial que eu li na livraria. Ele chama Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente, e é desse brother aqui, Timothy Snyder. Por que eu li na livraria? Porque ele tem umas 100 páginas mais ou menos, é super profundo, porém você começa a ler e não consegue parar. Ele apresenta essas 20 lições de combate à tirania num momento muito importante do mundo, em que tudo bem a gente ter polaridade e opiniões diferentes. A questão é a gente não ter profundidade para a discussão, ou ainda ser enganado pelas pessoas que têm o poder da eloquência, né? Então é um perigo, é realmente um perigo para a democracia, para a liberdade, para os direitos humanos, a gente não se preparar. Então compra esse livrinho, 20 lições sobre a tirania, do Timothy Snyder. Contudo, eu separei aqui algumas leis que, na minha opinião, são mais impactantes e que combinam bem com esse momento. A lição número 10 dele atenta para a importância de você se apegar à verdade. Ame a verdade, ele diz em outras palavras. Como é que a gente tem acesso à verdade? Apenas pelo conhecimento. Então essa história da gente pegar um texto e compartilhar sem saber de onde veio, quem é o autor, que motivos ele tem ou ela tem para escrever aquele texto, qual é a formação desta pessoa que está falando com você, enfim, aprofundar-se nos assuntos e sobretudo nas pessoas que estão divulgando aquele conteúdo virou condição fundamental e sine qua non para que a gente possa defender a verdade. Não obstante, mesmo que aquela pessoa tenha profundidade no tema, você pode discordar, mas para isso você tem que saber pensar. E aí esse livrinho que eu adoro e que é meu livro de cabeceira para consulta, tem umas frases muito legais. Há conhecimentos confusos. De fato, há conhecimentos confusos. A inteligência não se engana em sua primeira apreensão, mas ela não esgota a realidade do que conhece. Mas ela não esgota a realidade do que conhece. Então, assim, assumidamente, há coisas difíceis de se compreender. E essas são as principais nas quais você tem que mergulhar para dar a sua opinião. Não obstante, você tem que entender que inteligência é a soma do seu raciocínio com o seu juízo acerca de algo, né? Você tem que raciocinar sobre a coisa, aprofundar-se na coisa e depois avaliar conforme o seu juízo. O que está acontecendo aqui atrás de mim, por exemplo, é um julgamento sobre prisão na segunda instância, aonde uma das defesas da liberdade é que esses caras tenham independência para fazer um juízo à luz dos seus conhecimentos. Então, olha que interessante, o raciocínio entregue a si mesmo não tem motivos para se deter. Ele só encontra sua perfeição no juízo, que o põe em contato com as coisas e constata que o termo do raciocínio está conforme ou não à realidade, portanto, que é verdadeiro ou errôneo. Para a gente fazer qualquer julgamento, a gente tem que, como tem sugerido esse historiador Timothy, olhar para o passado e aprender com ele. Outra lei que eu adorei é a Lei 9, que diz: trate bem a língua. Trate bem a língua. Eu mesma não a trato muito bem. Cometo cada erro grave com a língua portuguesa, mas cada erro grave que eu morro de vergonha, né? Então, esse é um recado para mim. Eu preciso tratar melhor a nossa língua. E a partir do momento em que você aprende e tem propriedade sobre a língua, você consegue tratar diálogos, ou travar, melhor dizendo, diálogos mais inteligentes. Óbvio, né? Um monte de coisa que você pensa
você dá voz pela língua. Se você não domina a língua, você não tem repertório para defender uma ideia. O que eu vejo nas empresas é muito isso. Você vê que naquela reunião aquele profissional ou aquela profissional estão defendendo algo que faz sentido. Só que aquela pessoa não tem repertório para essa defesa. Então, ler dicionário. A pessoa está lendo um livro, não conhece aquela palavra, puxa uma seta e escreve o que ela significa. Por exemplo, na leitura deste livro aqui, tem várias setas. O que eu não sabia? Deixa eu ver. Não sabia o que era trépano. Trépano é um instrumento para perfurar ossos, especialmente o crânio. E dentro da frase, se você não entende o que significa, você não sabe ler o livro. Então, dicionário, tratar bem a língua. A lei 12 é super legal. Faça contato visual e converse. Eu queria te convidar a assistir um programa da Globo News chamado Milênio, em que esse autor é entrevistado, o Timothy é entrevistado. Assista esse documentário, essa entrevista. E lá ele fala sobre isso, a importância da gente fazer contato visual, porque a gente está debatendo pela internet e isso é péssimo. Por e-mail também é péssimo. Por WhatsApp, pior ainda. Eu tenho certeza que muita coisa você não diria se você estivesse olhando no olho do seu interlocutor. Muita coisa você não escreveria se você estivesse na frente do seu interlocutor. Então, vamos ter conversas inteligentes e razoáveis olhando no olho da outra pessoa, sobretudo aquelas que pensam diferente de você. Isso vale para reuniões de trabalho, para política, para discussões familiares, para discussão de casal, né? Então, fazer conversas inteligentes está diretamente relacionado a você ter empatia pelo outro. E isso você só consegue pessoalmente. A internet não te ajuda a ter empatia, antes pelo contrário. Preste atenção em palavras perigosas. Está aqui a lei 17. Realmente, se você tem algum orador muito bom com as palavras, ele te passa a perna. Ele te passa a perna. Tô tentando acompanhar o resultado aqui, tá, gente? E nem eu nem você sabemos o que vai acontecer e provavelmente eu e você vamos ter opiniões diferentes sobre esse resultado, mas a gente consegue travar uma discussão saudável e inteligente se a gente seguir essas leis. A lei 5 reforça essa ideia. Responsabilidade e ética. Precisamos ser mais responsáveis sobre aquilo que a gente fala e principalmente compartilha. Cuidado com o que você compartilha. Você pode estar ajudando a você pode estar ajudando a mentira ao invés da verdade. Você pode estar comprometendo a imagem de alguém. Você pode estar divulgando uma grande besteira, uma grande mentira. Então, seja responsável e seja ético e ética na hora de compartilhar. Eu mesma já incorri nesse erro e tive que ir lá pesquisar. Eu já, com o objetivo de divulgar algum conceito meu, acabei falando besteira e depois tive que sair fazendo uma errata. Isso é ruim, porque a palavra e a seta não tem volta, isso é bíblico, né? Então, cuidado com o que você compartilha. Para isso, você precisa manter a calma, viu? Mantenha a calma, é a lei 18. Mantenha a calma quando o impensável chegar. Que medo. Que medo. Mantenha a calma quando o impensável chegar. Então, numa situação absolutamente adversa, é nesta hora que a sua inteligência emocional tem que vir à tona para você manter a calma. E eu já presenciei discussões brilhantes
de pessoas com opiniões completamente opostas, porque ambas mantiveram a calma na hora da discussão, né? E também não tenha medo de se contradizer, não tenha medo de mudar de ideia. Mudar de ideia é bom, é saudável. O vídeo de ontem fala sobre isso. Para você se liberar do bloqueio, você tem que ver o problema por um outro prisma e mudar de ideia, né? Lembra? Ponto de vista é a vista de um único ponto. Se você mudar de lugar, você consegue ter uma outra visão do que está acontecendo. Eu mesma, de novo, já mudei de ideia algumas dezenas de vezes ao longo da minha vida. E acho que continuarei seguindo assim, porque a gente vai aprendendo. E a gente vai melhorando, espero, né? E a última lei, a lei 20, pede coragem, senhoras e senhores. O que a vida quer da gente é coragem. Guimarães Rosa? Ou Graciliano Ramos? Ó, tá vendo? Não sei. Quem souber, conta aí. Fato é que, finda esta votação, a gente vai ter um turbilhão de discussões nas redes sociais. Se você seguir estas leis sobre a tirania, você vai conseguir, sim, discutir de forma inteligente e saudável em favor da liberdade, da democracia, da justiça. Empresas, precisamos falar sobre isso. Então eu criei, com base nesses conhecimentos, um novo treinamento para ajudar colaboradores, líderes e liderados a discutir com inteligência, para defender as suas ideias e também para abrir mão delas quando elas forem errôneas ou a gente tiver na mesa um argumento melhor e mais forte. Queria falar com você sobre isso. As empresas, obviamente, são uma mini sociedade. Então, tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo dentro da sua organização, através do que as pessoas escrevem na intranet, através do que as pessoas conversam no cafezinho, no almoço, nos sistemas de comunicação automática que vocês têm aí na empresa, nos comentários dos posts corporativos. Tudo isso tem criado problemas e alegrias para as organizações. Então, eu criei esse workshop para falar de comunicação assertiva, comunicação inteligente, comunicação que privilegia o diálogo e a coerência, o bom senso, a inteligência, o pensamento estratégico, a empatia. Tudo isso faz parte de uma boa comunicação. 57% dos projetos das empresas vão à falência porque as pessoas se comunicam mal. Então eu tenho stand-ups, workshops, seminários e palestras sobre esse tema e queria muito ingressar nessa luta pela verdade. Pela verdade. Contra a tirania. Você deve estar tão curioso e curiosa quanto eu. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente essa decisão já vai ter saído. Não caia na armadilha de sair ofendendo as pessoas. Ao contrário, use a sua inteligência e a arte de pensar para fazer um bom trabalho. Esse livro, eu nem sei se ele foi reeditado, ele é tão velhinho, ele está comigo há tantos anos? 7 de janeiro de 2001. Ele tá comigo. Então, eu comprei na Livraria Cultura. O autor é Pascal Ide, da Martins Fontes. Então, recomendo fortemente a leitura e o estudo. Mais do que leitura, é estudo. Esse não é um livro pra você ler que nem história, é difícil pra caceta. Você tem que estudar esse livro. E tem a ver com as lições sobre tirania. Você ficar atento ao conhecimento para poder falar sobre as coisas com propriedade. É isso aí. Boa sorte para todos nós.